A busca pelo título de campeão mundial não é nova e parece ser uma constante desde os primórdios do esporte. Mas isso faz com que muitos se perguntem quais títulos realmente são válidos. E é sobre isso que vamos falar aqui hoje. Então já deixa aquele like de qualidade intercontinental e bora pro vídeo. Salve o Corinthians! O primeiro registro de um campeonato mundial data de 1887, mais precisamente no dia 9 de abril daquele ano, quando o Aston Villa, campeão da FA Cup, derrotou o Hibernian, campeão da Copa Escocesa, e se declarou campeão do mundo. O resultado, no entanto, não foi muito divulgado pelos escoceses, que preferiram considerar a vitória do Hibernian contra o Preston North End, da Inglaterra, a primeira decisão mundial, ainda que jamais tenha sido sancionada pelas federações locais. Essa competição teve mais duas edições, e a mais importante foi a de 1895, vencida pelo Sunderland. Se para você a ideia de um título mundial jogado apenas entre escoceses e ingleses parece um pouco estranha, a realidade é que nessa época o esporte era pouco conhecido e praticado fora desses países, sendo estes os únicos que já possuíam competições organizadas, mais antigas até que a FIFA, fundada em 1904. Em 1908, aconteceu o primeiro torneio europeu a sério. A revista italiana Stampa Sportiva organizou um campeonato entre os campeões nacionais do continente, mas a ausência dos ingleses esvaziou a disputa, vencida pelo Servette suíço. A primeira tentativa da FIFA foi em 1909, com o troféu Sir Thomas Lipton, onde os ingleses finalmente aceitaram participar, ainda que sem suas principais equipes. O participante britânico seria o West Auckland, da 9ª divisão inglesa. A superioridade era tamanha naquele momento que o pequeno clube inglês passeou na competição, conquistando as duas primeiras edições do torneio, com direito a uma vitória por 6-1 em cima da Juventus na coroação do bicampeonato. Com a supremacia inglesa comprovada por um time que deveria ser tão inferior aos demais, o torneio não foi mais realizado e a entidade decidiu focar seus esforços em torneios para seleções nacionais. Sem apoio formal da FIFA, outras entidades tentaram formar ligas internacionais. Foi o caso da pequena Copa do Mundo, realizada na Venezuela entre 1952 e 57. Sagrou o Real Madrid 2 vezes, Barcelona, Milionários de Bogotá, Corinthians e São Paulo como campeões. Nesta época, a CBD decidiu também organizar um torneio internacional como forma de afogar as mágoas nacionais pelo maracanazo. A ideia era fazer uma competição com 16 times e contar com os campeões nacionais dos países participantes da Copa do Mundo de 50. No entanto, apenas 6 países europeus enviaram representantes para disputar a competição contra os campeões carioca e paulista. O esvaziamento do campeonato e a falta de chancela por parte da FIFA fez com que o nome original, Torneio Mundial de Campeões, fosse alterado para Copa Rio. A competição vencida pelo Palmeiras, porém, não teve força necessária para se estabelecer com alguma relevância internacional ao longo dos anos. Recentemente, a FIFA deu a chancela ao Palmeiras pelo título da Copa Rio de 51, mas sem unir a história da competição com o Mundial de Clubes atual, assim reconhecendo como internacional, mas como um torneio diferente da Copa Intercontinental e da atual Copa do Mundo de Clubes promovida pela entidade. Nessa época, até mesmo o Bangu chegou a se declarar campeão mundial ao derrotar Sampdoria, Sporting, Estrela Vermelha e Kilmarnock na International Soccer League, campeonato que aconteceu de 1960 a 1965 e sagrou o América do Rio de Janeiro como campeão na edição de 62. Todos os torneios, no entanto, foram deixados de lado com a criação da Copa Intercontinental em 1960, numa parceria entre Conmebol e UEFA, para a realização de confrontos entre os campeões continentais da Europa e da América do Sul. A FIFA, no entanto, se negava a reconhecer a competição como mundial por excluir os demais continentes. Entre 1960 e 79, os jogos eram disputados na sede dos campeões de cada continente, em duelos de ida e volta. Mas histórias de terror vindas deste lado do Atlântico
onde jogadores europeus frequentemente relatavam agressões e hostilidade por parte dos mandantes, fizeram com que os clubes do velho continente começassem a se negar a duelar, enviando seus vice-campeões ou simplesmente não disputarem. Este foi o estado de Néstor Cumbi, do Milan, após seu time derrotar o Estudiantes de La Plata. Este foi o motivo da mudança do torneio para o Japão a partir de 1980, sendo disputado em jogo único. Mesmo com estes problemas e com muito mais prestígio da América do Sul do que da Europa, o torneio conseguiu ganhar envergadura para se sustentar por força própria, até a realização do primeiro campeonato da FIFA. A ideia de integração de todos os continentes, no formato que dava as mesmas oportunidades para todos os participantes, foi finalmente aplicada. Ainda assim, o torneio não esteve livre de polêmicas, a começar pela definição dos participantes. O campeonato seria realizado apenas em janeiro de 2000, mas a FIFA queria a definição dos participantes já no meio de 99. Por isso, os campeões em torneios que ainda estavam em andamento naquele momento ficaram de fora, caso do Palmeiras, campeão da Libertadores de 99. Desta forma, os representantes de Ásia, América do Sul e do país sede e da Copa Intercontinental vieram de 98, enquanto os da Europa, CONCACAF, Oceania e África eram de 99. Lembrando que, qualquer fosse o formato, o Corinthians estaria na competição, visto que também foi o campeão de 99, conquistando a vaga de representante do país sede. Assim como seus antecessores, o torneio também sofreu com problemas de organização, sendo o calendário um quesito bastante criticado na época, com times brasileiros ficando sem pré-temporada e os europeus com a agenda cheia devido às competições locais. Essas dificuldades levaram ao hiato entre a primeira e a segunda edição do torneio, quando a FIFA cedeu à condição imposta por UEFA e Conmebol de que seus respectivos campeões tivessem um caminho mais fácil, entrando direto nas semifinais. O regulamento do Mundial também foi alterado, para que 2 times da mesma associação nacional não possam mais participar do campeonato. Portanto, caso o vencedor continental seja do país sede, se classifica para o Mundial o melhor colocado no campeonato continental que não seja da federação anfitriã, podendo haver então 2 participantes sem título continental. O caso, inclusive, já ocorreu em 2008, quando o Gamba Osaka, do Japão, venceu a Liga dos Campeões da Ásia, mas Adelaide United, vice-campeão da competição, foi o representante continental no Mundial. O clube japonês só não ficou de fora porque também foi o campeão japonês naquele ano, conseguindo a vaga de representante local. Vale lembrar que o Corinthians não foi o único a conseguir o feito sem título do continente. O Atlético de Madrid é campeão mundial sem ter título continental no currículo. Isso porque, em 1974, o time venceu a Copa Intercontinental em cima do Independiente da Argentina, após o Bayern de Munique optar por não disputar o Mundial, dando lugar ao clube espanhol, vice-campeão europeu naquele ano. Além disso, os campeões locais Raja Casablanca e Kashima Antlers chegaram muito perto do feito em 2014 e 2016, respectivamente, quando disputaram a final da competição. É fato que alguns clubes, como o Manchester United, nunca deram atenção aos seus mundiais. Já outros, como o Real Madrid, sempre demonstraram muito orgulho em todas as vezes que conquistaram as competições. Ainda que nenhum dos europeus jamais tenha lotado avenidas para receber seus campeões, como fazem os sul-americanos a cada campanha vitoriosa. Gostou do vídeo? Não se esqueça de curtir e compartilhar. E até a próxima!